Essa é uma palestra, um bate-papo, uma conversa, na verdade, alguns pontos para refletirmos, para pensarmos sobre a nossa prática no direito das famílias, sobre a nossa prática no direito das sucessões, que são temáticas bastante delicadas, que trazem muitos prejuízos irreversíveis, todos aqueles que já fizeram parte, como partes, em demandas judiciais nessas áreas, sabem o quanto isso traz de transtornos, de prejuízos, de sequelas, né? Principalmente as emocionais e psicológicas, tanto a essas partes adultas, quanto principalmente as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, a temática, realmente aqui, o ponto principal da nossa reflexão no dia de hoje é sobre esse cuidado mais generalizado, tá? A todas as partes e a todas as demandas. Esse é o sentido inicial, tá? Eu tenho aqui uma slides onde nós vamos seguindo, inclusive pedidos aí a todos para fazerem alguns autoexercícios, né, e algumas reflexões paralelas. Vou deixar, então, transmitindo aqui esse slide, só um minutinho. Pronto. Perfeito. Acredito que esteja aí aparecendo para todos. Para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo, para essa, principalmente, nossa reflexão, acho que é de grande valia nós lembrarmos que o direito das famílias é um direito completamente novo, né? E, principalmente, a sua pluralidade, né, de família para das famílias, tem uma transformação muito grande. Nós temos, indiscutivelmente, um dos direitos, se não, enfim, um dos direitos das famílias mais evoluídos do mundo, um dos institutos mais evoluídos do mundo, se não o mais evoluído do mundo, o maior congresso de direito das famílias do mundo, que é o nosso valoroso IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, e que vem acompanhando com essa sociedade, com esse momento em que nos encontramos, transformações enormes e realmente uma proteção às diversas e diferentes vulnerabilidades. Desculpe. E isso vem abarcando de uma forma evolutiva muito interessante nesse nosso contexto social. Nós traremos alguns pontos para irmos aí nos amparando, mas se olharmos para trás, desde 1970, 77 precisamente, quando a gente fala aqui da lei do divórcio, já retorna aqui para o slide. Quando a gente retoma esse pensamento de uma lei de divórcio, que é agora, 1977, de um ECA que foi ontem, de um Código Civil novo que também foi ontem, né? Para tantas transformações, a gente traz hoje questões evoluídas e importantíssimas, como é o caso do direito e do princípio e da valoração, do cuidado, da indenização, inclusive, ao sofrimento afetivo, ao abandono afetivo. Nós temos as diferentes proteções de gênero, de identidade de gênero, e uma série de situações que são completamente novas, no intuito de proteger a nossa sociedade e as nossas diferenças, né, para que tenhamos aí igualitariamente uma mesma proteção, né? Então, é importante que olhemos para trás como pessoas, como membros de uma sociedade, para conseguir, já de cara, entender que estamos no meio de uma grande transformação, de momentos históricos, né, e que não param. O direito das famílias se tornou uma especialização e se torna cada vez mais necessário da sua prática habitual e diária e constante de estudos, exatamente para conseguirmos acompanhar essa evolução e essas diferenciações diuturnamente, né? Então,
por essa dificuldade e a dificuldade que temos em entender esses contextos diferentes e entender essa necessidade, é que as delicadezas, né, e principalmente a ética, tem que estar nos norteando para que nós não cometamos nenhum dos erros mais prejudiciais a essas famílias, né, que são, sim, e sabemos disso, e em qualquer ramificação do direito, qualquer especialização, a base dessa nossa sociedade. Eu costumo dizer que, por mais que tenhamos indenizações, os prejuízos no direito das famílias, eles são completamente irreparáveis, né? Eles podem, sim, ser indenizáveis, mas reparáveis não, né? O sofrimento, as sequelas, os prejuízos futuros, eles são irreversíveis e extremamente danosos. Então, nós, e quando digo nós, como sociedade, não só como advogados, magistratura, promotoria, mas também como partes, né, nessa situação toda, precisamos olhar com outro olhar e com outro cuidado para essa situação, que muitas das vezes ela fica obscura, porque acabamos advogando para as partes, quais sejam o requerente e requerida, a requerente e o requerido, e esquecemos, e muitas das vezes, que no meio dessa confusão, o mais importante, as partes mais importantes, são aquelas crianças e adolescentes que ficam no meio dessa confusão e que não têm responsabilidade nem culpa sobre toda essa situação, mas sofrem todo o dano e, muitas das vezes, muito mais do que o pai e a mãe, né, nessas situações. Bom, dentro disso, nós mexeremos com algumas coisas muito interessantes e importantes, e aí vale a reflexão sobre moral, sobre ética, sobre polarização, sobre diversas situações. E aí, antes de entrarmos nessa temática, nesses pontos, nessas discussões, eu gostaria de fazer um pedido para que todos que estiverem nos assistindo façam, e inclusive anotem suas respostas para depois refletirem sobre isso. Eu tenho aqui um teste, é um dilema, a gente chama de dilema do bonde, também falam como dilema do trem, cada um tem outros nomes, tá? Que é criado pelo biólogo cognitivo e professor de psicologia da Universidade de Harvard, Mark Hauser, para fazer uma valoração sobre os nossos conceitos mesmo, morais e éticos, etc. Tem uma outra vertente, tem outros fundamentos que nós não utilizamos, que eu não utilizo nessa brincadeira, nesses questionamentos, até porque não nos trariam benefícios. Então o dilema é um pouco, o teste aqui aplicado é um pouco modificado, tá? Apenas para abrir os nossos olhos e conhecermos um pouco aí do que a gente tem em mente sobre a nossa moral, sobre a nossa ética. Então quer dizer que eu sou alguém que realmente posso questionar a parcialidade ou a imparcialidade. Essa é uma situação bastante interessante, porque, e aí tratando de advogados, é muito comum nós comentarmos e fomentarmos muito sobre a necessidade da imparcialidade, né, quando estamos falando de magistratura, de promotoria, ou daqueles que têm aqui o poder de decisão sobre essas questões, principalmente envolvendo crianças, ou em qualquer demanda, né? Será que nós temos a imparcialidade necessária para conseguirmos filtrar as situações desta causa, né? Será que eu tenho a lealdade processual necessária? Será que eu estou descontaminado suficientemente para conseguir absorver essas informações e proteger a real vulnerabilidade? Alguns conceitos que valem a pena serem refletidos. Dentro disso, vale esse questionamento, esse teste, essa aplicação de teste. Vejamos que aqui no desenho é um trilho de bonde, né? O bonde está caminhando para essa direção apontada pela flecha. Temos uma bifurcação nesse trilho. Temos ali uma ponte, né? Temos algumas informações nesse desenho. Antes de conversarmos sobre o desenho todo, eu quero trazer uma historinha. Você está nesse bonde, ou trem, como preferir, e está vindo ali de uma estação para esta aqui. Está vindo de uma outra estação para essa que vemos aqui na imagem.
Maravilha. Então, ali você sentou sozinho, e aí depois, ao seu lado, sentou um senhor, cerca de 40, 50 anos, que é o George, um sujeito alto, gordo, forte, tá? Medindo aí 2 metros de altura, então, mas é extremamente carismático. Essa é uma situação importante. E senta aí ao seu lado e vem dessa estação anterior até essa batendo papo. E vocês começam a conversar sobre a vida, ele conta coisas interessantes, conta uma piada, dão risada. É um sujeito extremamente amável, carinhoso, afetuoso, enfim, engraçado. E vocês fazem ali, tem uma empatia imediata, fazem uma amizade ali muito bacana. E ok, um sujeito muito marcante. Tá bem, tá bom, vou descer aqui, George. Ah, ok, também vou descer na próxima. Tchau, uma boa tarde, fique bem, então. Foi isso, tá? E você teve ali uma empatia, você teve ali um afeto por aquele indivíduo. Maravilha. Estamos vindo, e aí, de repente, agora você está fora desse bonde, desse trem. Você já desceu nessa estação. Você já desceu nessa estação, está ali observando, está ali olhando, e agora nós temos as informações dessa imagem. Então, nessa bifurcação do trem, observem bem que em uma primeira existe um trabalhador no trilho e na outra parte da bifurcação, nós temos ali as 5 trabalhadores ali, nós temos 5 trabalhadores, certo? Você é a pessoa dessa alavanca, que está encostada ali na alavanca. A pessoa que está encostada ali na alavanca, que é você, tem o poder de alterar o curso do trem. O trem se desgovernou. Ele não vai conseguir parar. Fato. Tá? Já se sabe que ele não vai conseguir parar. A pergunta é a seguinte: você estando naquela alavanca, ele está indo em direção àqueles 5 trabalhadores. Você tem a possibilidade de puxar a alavanca e matar aquele único trabalhador. A pergunta é: você puxaria essa alavanca? Sim ou não? Anote aí a sua resposta. Por que é que você puxaria essa alavanca? Sim ou não? Tá? Maravilha. Bom, essa questão é uma questão numérica, né? Nós temos aqui 5 trabalhadores de um lado, um trabalhador do outro, e eu posso puxar a alavanca e matar aquele um, e aí você que matou aquele um, ou deixar o trem seguir em frente e matar os 5, e você não ter interferência. Anotou? Anotou a resposta? Por que? Maravilha. Vamos agora para a segunda pergunta do desenho. Nesse mesmo trilho, observem que ali, na passarela, há 2 pessoas. É você e o George. O George é aquele maior, tá vendo? Mais alto, mais forte, gordo. Ele tem peso suficiente para parar o trem, se você empurrá-lo lá de cima. Ok? Se você empurrar o George lá de cima da passarela, ele vai cair no trilho. O trem passando sobre o George vai parar. Então você não está mais naquela alavanca. Não há mais a possibilidade da alavanca. Você está agora na passarela. De novo, é a mesma questão. Se você não empurrar o George, você mata aquelas 5 pessoas. Tá? Você deixa aquelas pessoas morrerem. Melhor, né? Ou você pode empurrar o George, matar apenas uma e salvar as 5 pessoas. Você empurra o George ou não? Então anote sua resposta. E também anote os motivos de empurrá-lo ou não empurrá-lo. Certo? Vamos continuar, porque o teste não acaba aqui. Vamos trazer agora alguns elementos, algumas informações para refletirmos depois. Tá? Ok? Vamos seguir o nosso slide. Bem, vamos trazer agora alguns contextos, alguns conceitos, algumas informações
que vão nos auxiliar nessa reflexão, certo? Primeiro de tudo, vamos trazer aqui as questões, as fundamentações sobre a questão moral, sobre a minha moral. O que é moral? Vamos fazer uma diferença entre moral e, posteriormente, em amoral e imoral. Moral é aquilo que é relativo aos costumes, que vem dos costumes. Meu aprendizado quanto a estes costumes. E falaremos disso, principalmente pelos exemplos vivenciados na vida daqueles que nos são referência. Isso é muito importante, tá? Porque falaremos da importância disso lá no finalzinho, acho que o último slide que nós temos. Então, principalmente na questão dos exemplos, da forma de aprendizado pelos exemplos. Então, se moral está nisso, o que é o conceito agora amoral e moral? A moral é aquele que não tem agora uma possibilidade cognitiva, né? Não tem aqui autonomia psíquica, psicológica, para diferenciar o que é moral e imoral. Para ele não faz a menor diferença, ele não sabe se está fazendo algo diante de uma contextualização moral da sociedade ou própria, ou imoral. Ele não tem capacidade, né, para diagnosticar. Então, só moral. E moral, então, nós estamos trazendo a questão de que vai contra a moral. A moral é da sociedade ou a moral é individual? A moral é individual, né? Nós temos questões morais, princípios e etc., discutido pela moral numa sociedade, e aí onde nós vamos trazer um conceito de ética, isso para as nossas posturas, né, para as nossas avaliações. Então, a moral é aquela sua, é a individual. Então, depende de onde você nasceu, quem foram suas referências, quem foram os seus parentes, quem trouxe para você referência de certo e errado, né, de moral e imoral. Quem trouxe para você princípios, valores, tá bem? Para que então, naquela cidade onde você morou, determinada situação, ela é possível. Aqui não é possível. Vamos trazer um exemplo muito claro, é a brincadeira do cachorro. Então, Francisco nasceu na Inglaterra. Vamos mudar o nome dele, né? Na Inglaterra. Washington nasceu na Inglaterra, e aí, então, ele mora lá, é um menino de 18, 19 anos, e aí, então, ele resolve fazer uma viagem ao Brasil para aprender sobre o Brasil. Ele quer fazer aquela convivência, né, que se faz na casa de família brasileira, quer fazer esse intercâmbio. E aí ele vem para cá, para o Brasil, vem para cá, e lá eles têm o costume, vamos mudar o lugar, os Alpes Suíços, tá? E aí, então, ele mora lá, e aí veio para o Brasil, chegou aqui, conheceu a família, que foi absolutamente afável, legal, bacana, e aí, super receptivos, maravilha. Ele ficou apaixonado aqui por essa família, etc. E essa família tinha um cachorrinho lindo, né? O Boomer, tinha um cachorrinho maravilhoso, o Boomer, e um poodlezinho. E, então, o Washington foi lá, o cachorro, tá bom, olha, nós vamos te deixar tranquilo, Washington, aqui agora é a sua casa, fique sossegado, nós vamos fazer compra aqui no supermercado, e já voltamos, né, a gente já vem, vamos preparar algumas coisas e tal. Eles saíram. E aí, Washington, eles falam assim, bom, essa família foi tão bacana, foi tão legal, né, tão receptiva, que eu quero trazer aqui um presentinho para eles, eu quero fazer uma surpresa para eles, eu quero preparar um jantar de surpresa maravilhoso. E lá eles têm o hábito de comer cachorro, é uma das grandes iguarias. Ele pega o Boomer, mata o Boomer, põe na panela e faz aqui um jantarzinho para essa família. A pergunta aqui é, quando eles chegam, eles entram em desespero, matam meu cachorro, mas, meu Deus, dá uma confusão enorme, né? Avaliando apenas a questão moral, Washington foi imoral? Não, de jeito nenhum. Claro que não. É costume dele, é o que ele aprendeu, é o que ele entendeu, são os hábitos dele, e aquilo para ele é um grande presente. Imagina, que isso, preparar um prato de cachorro para as pessoas. Então, e aquela família já não está, isso não está regado aqui
na questão moral deles, na formação moral deles, né? E para eles aquilo é completamente imoral. Tá vendo? Depende muito dos teus costumes. Então, esse é um grande problema, porque eu não posso generalizar a questão moral. Depende da minha formação, do que eu penso, depende dos meus hábitos, depende dos meus costumes. E agora, olha só, depende dos meus preconceitos, ok? Depende muito dos meus estigmas, depende muito de como eu enxergo as situações, ok? Isso é um grande problema, porque eu vou ser um ser humano sempre contaminado por essa moral. Então, voltando ao nosso slide, e diante agora dessa brincadeirinha do Boomer, tadinho do Boomer, né? Do Boomer e do Washington, continuemos aqui. Essa questão da moral, essa moral subjetiva e etc., ela tem uma formação, e a gente traz a contextualização dessa moral enquanto crianças e aí adolescentes de uma forma escalonada mesmo, tá? Isso não aparece da noite para o dia já como um contexto pronto, olha, já pronto, agora eu já trouxe aqui para mim, já consegui tornar orgânico o contexto moral. Não, a criança, e aqui agora uma importante situação, isso que a gente comentou desde o início, sobre a visão das crianças e adolescentes nas demandas judiciais onde eles estão envolvidos, independente da temática, abuso sexual infantil, alienação parental, abandono afetivo, o simples divórcio e a briga dos pais, uma série de situações que trazem sequelas para essas crianças e adolescentes, principalmente na demora de uma demanda e o prejuízo todo que isso vai trazer na formação dessa criança, na formação desse adolescente, em diversos conceitos psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, educacionais, e etc. Tá? Principalmente por esse escalonamento mesmo da forma em que é contextualizado e demonstrado essa formação subjetiva do comportamento moral e imoral para essas crianças e adolescentes. Veja uma situação específica sobre a idade deles. Olha, 7, 8 anos, a ausência ausência da diferença entre justo e injusto. Por isso que a gente fala muito que, ok, eu vou dar bronca vou dar bronca no meu filho, na minha filha, eles têm 7, 8 anos. Eu vou dar castigo, vou aplicar um castigo, vou tirar o celular, o videogame, o brinquedo, ok? É muito importante que nessa idade nós tenhamos a delicadeza e o cuidado de explicar os reais motivos da aplicação daquela penalidade, daquela sanção. Você ficou proibido hoje de jogar videogame porque fez isso, isso e isso. Isso não é legal, o efeito disso é esse, isso não é correto, isso não é o melhor para você nem para os outros, o correto seria esse. Por isso que se fala muito nessa explicação bem clara, lúcida e lúdica, né, para a aplicação dessas sanções, tá? Dessas broncas e etc. Certo? Bem, continuando aqui na questão etária, quando estamos com 8, 11 anos, a gente já tem aqui um discernimento sobre regras cooperativas, reciprocidade, consequência, isso já está mais claro. E a partir dos 11, 12 anos e daí para frente, cada criança e adolescente vai ser com uma idade diferente, mas isso, a grosso modo, é um estudo de Piaget, tá? Então bastante fundamentado e valoroso. Aqui é um momento muito sério, porque as demandas judiciais e qualquer envolvimento com as crianças nessa idade, que inclusive se arrastam para cá, 11, 12 anos, é onde ele realmente já passa a ter, essa criança adolescente já passa a ter um discernimento bem mais próprio e dele mesmo, individual, sem tanta interferência, sobre os questionamentos a essas regras, sobre a trazer de uma forma mais orgânica e absorver o aprendizado moral, tá? E sobre esses exemplos, então, do que é certo e do que é errado para ele, do que é moral e imoral para ele. Então é muito perigoso. Então entramos numa demanda com crianças e adolescentes com 7, 8 anos de idade, que se estenderam até os 12, 13, e nenhuma intervenção realmente foi feita e demonstrado pela psicologia, pela psiquiatria, pela mediação,
pelo trabalho dos assistentes sociais, pelo conselho tutelar, por qualquer equipe multidisciplinar. E aí eu trago a necessidade enorme que nós temos em abraçarmos, em trabalharmos conjuntamente para essa identificação antecipada, para que não tenhamos aqui uma extensão do dano, das sequelas, dos prejuízos, nessas transformações e nessas alterações de idades e nos seus conceitos de moral e imoral, porque essa criança adolescente não só vai passar por todo aquele sofrimento, mas vai também trazer muitas informações de que aquilo é o correto a ser exercido na sua vida adulta. Então, aqui um grande perigo. Tá? Bem, nós temos, então, também essa nossa formação, e foi assim que ela aconteceu, para que tenhamos aí, então, uma justiça social, que é toda a temática do trabalho acadêmico de Piaget. Não é sobre uma justiça retributiva, sanções e recompensas, que é a inicial, e, posteriormente, sobre a equidade, né? Sobre estarmos todos aí iguais perante algumas situações, ainda que nas nossas diferenças, né? Então, o início de sanções e recompensas, ele é realmente a base para depois termos um senso de justiça social, para que tenhamos e alcancemos uma equidade, né? Tá? Isso vai trabalhar muito uma situação que a referência dos sentimentos morais, tá? Que, inclusive, o nosso Brasil, que, inclusive, o nosso direito das famílias e sucessões, novamente pioneiro, traz uma reflexão e uma proteção muito grande a essa afetividade, né? Dr. Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente do IBDFAM, foi pioneiro, inclusive, em abraçar demandas nesse sentido, sobre o abandono afetivo, e, posteriormente a isso, diversos doutrinadores e membros foram galgando hoje o que nós alcançamos, que é o princípio da afetividade. O afeto hoje é tão importante quanto, se não mais, a situação biológica, né? A filiação biológica e etc. Então, em paralelo a isso, também é um valor jurídico valorado e indenizável, que é o abandono afetivo. Hoje nós temos ação indenizatória para o abandono afetivo. Né? Essa convivência, que hoje se tornou um direito das crianças, dos adolescentes, e não mais dos pais e mães, como era muito antigamente. Eu não quero ver meu filho, não posso obrigar porque é um direito dele, não é obrigação. Isso acabou há muito tempo. Né? Não, vai se obrigar, porque, obviamente, é um direito dessa criança e do adolescente. Claro, dentro de uma proteção e de um cuidado, se realmente essa reaproximação ela é positiva, é benéfica, se atende o melhor interesse da criança. Mas tudo isso que nós estamos discutindo é em cima desse conceito e dessa continuidade de raciocínio, dessa nossa evolução moral, da evolução do nosso direito das famílias e sucessões, da evolução dessa proteção ao que é vulnerável, ao reconhecimento dessa situação. Nossas crianças e adolescentes, em diversas vezes, se colocam ao meio dessa confusão toda, né? Se colocam ao meio dessa briga, só um minutinho. Dessa confusão, da briga entre os pais, que esquecem que o filho existe, que praticam atos de alienação, que praticam diversas situações que vão tentar colocar o filho contra o pai, o filho contra a mãe contra o pai contra a mãe, e não observam que é o pior mal, é o maior mal, é a situação mais negativa que podem estar fazendo para aquela criança, para aquele adolescente, que não tem nenhuma responsabilidade sobre os dissabores de uma relação que não é dele, né? Então, a necessidade dessa criança, desse adolescente, em ter essa proteção mais ampla, ela se faz absolutamente necessária e exclusivamente por essa situação dos julgamentos morais que ela vai ter ali para frente e que ela já está sofrendo aqui, inclusive na questão dos seus sentimentos morais, porque ela vai trazer uma situação e um pesar na sua traição afetiva, na sua confiança ou falta de confiança, na relação desses pais, né, que vão se degladiar cada vez mais e cada vez mais.
e que vão ter advogados os representando nessas demandas com os seus dissabores patrimoniais, a guarda do filho e outros tantos sentimentos, que essa criança, esse adolescente acaba muitas das vezes ficando aqui embaixo como um objeto, simplesmente, desse divórcio. Quase que essas crianças e adolescentes entram na partilha de bens. Só falta constar lá o filho. Olha, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho filho. É isso que falta. Nós temos que tomar um cuidado muito, 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 muito grande para isso, né? Então, entram diversos exemplos multidisciplinares, seja mediação, o setor psicológico, o setor psicossocial e etc. Porque, inclusive, esse julgamento moral que nós falamos, que é uma questão dos abusos infantis e etc., traz aí todas as questões de culpa para essa criança, traz uma vulnerabilidade mesmo de culpa para eu sou o culpado dessa separação, eu sou o culpado desse divórcio, eu sou o culpado desse prejuízo todo, né? E nós temos que ter um cuidado muito grande no sentido de que nós somos as primeiras pessoas e referências para todos esses envolvidos. Então nós somos o primeiro juízo dessa causa, dessas partes. Onde temos que trazer lealdade, temos que trazer um cuidado, temos que trazer uma propositura talvez de mediação, talvez de conversa, de não apenas repassar os fatos, né? Nós como advogados, mas a responsabilidade é só nossa de advogados? Claro que não, é óbvio que não. Mas acho que é muito importante sempre refletirmos que somos os primeiros, nós somos o filtro. Que podemos pegar aquelas provas e trazer numa contextualização se elas realmente são válidas ou não, se aquilo vai realmente ser o melhor para aquela criança ou adolescente, porque muitas das vezes nós vamos fomentar mais o litígio se colocarmos lenha nessa fogueira, ao invés de darmos os nossos puxões de orelha. Ah, mas é a responsabilidade da parte. Sim, é a responsabilidade da parte, é óbvio, né? Mas nós temos condição, sim, de sentar e dizer, peraí, o caminho não é esse, isso não vai atender isso, distanciar dessa forma, ou praticar tal ato, não vai trazer o benefício para a criança. Eu vou te defender numa ação para você ganhar, mas o seu filho, sua filha pode perder. Vamos tentar achar outro caminho, vamos tentar dialogar, vamos tentar conversar, vamos procurar uma mediação. É óbvio que há casos e casos, né? Há muitos casos em que uma das partes não tem nada de bom senso, nenhum bom senso, obviamente, a outra parte não tem o que fazer, só vai caber realmente o litígio, infelizmente. Tá? Mas nesse momento, nesse contexto, tem um pensamento muito firme, inclusive tema desse projeto científico, que inclusive tem como orientadora a professora doutora Miriam, que eu deixo um grande beijo, um grande abraço, eterna gratidão aí por todo o trabalho que estamos fazendo, na ideia de comprovar que esse dano, essa sequela, ela é irreversível cada vez maior, né? O prejuízo que isso traz lá na frente, nessa bagunça toda aqui. Então, aqui sim vale a pena pensarmos muito em colocarmos cada vez mais na prática a intervenção dos psicólogos, psiquiatras, da equipe multidisciplinar, da mediação, de forma antecipada nas demandas que versem sobre os abusos infantis, quaisquer que sejam, tá? Então, seja abuso psicológico, a questão de alienação, abuso físico, abuso aos seus direitos, abuso afetivo, abuso sexual, qualquer situação dessa, né? Que nós tragamos já de forma antecipada aos profissionais que possam identificar tudo isso e nos auxiliar nessa demanda para vermos realmente qual é o melhor caminho a ser tomado. Né? Então, a necessidade dessa intervenção antecipada, ela é muito positiva em paralelo ao direito ao contraditório, porque ela defende também um outro direito constitucional com a sua absoluta prioridade, elencado no artigo 227 da Constituição, que é o melhor interesse da criança. Então, é uma delicadeza que é bastante eficaz, não só por amparar a criança ou adolescente e evitar que esse dano se estenda, e eu digo assim, não é fulano pediu a guarda, quer a guarda, ou está acusando disso, é verdade ou mentira. Muitas das vezes pode ser que essa guarda seja transferida para terceiro, se demonstrar que aqueles dois que estão brigando, eles não têm realmente o estofo necessário para cuidar daquela criança, daquele adolescente. Né? Então, dentro dessa situação, é muito importante refletirmos sobre este ponto específico do julgamento moral, da culpa, do sofrimento
e etc., e dessa delicadeza e necessidade de intervenção de equipes multidisciplinares, tá? Da perícia psicológica, da perícia psiquiátrica, e por aí vai, que realmente vão menos contaminados absorver de alguma forma, porque não nos esqueçamos, nós nos contaminamos em nossas demandas, todos nós. Não adianta pedirmos a imparcialidade do outro, né, apenas, e nós não focarmos nisso, e nós veremos que muitas das vezes cometemos esse pecado, vivenciamos esse pecado, e mantemos esse pecado, trazendo os prejuízos todos, né? Dentro dessa situação, principalmente da questão da sua formação moral, do seu pensamento moral, dessa sua questão mais individual, enfim, vamos pensar um pouco agora sobre o contexto da ética. Claro, nós estamos sendo muito superficiais, não estamos entrando nem em detalhes, né, nessas demandas, não temos tempo nisso para toda a palestra, mas vamos colocar de forma generalizada a interposição dessa ética, né? A ética é um instrumento que nós teremos aqui, nesse momento, né? Temos várias variantes, mas nesse momento, para poder nos colocar a seguinte pergunta: o que eu fiz? Meu pensamento moral foi ético diante dos outros valores dessa sociedade? Por exemplo, aqueles que escreveram nas suas respostas, no dilema do bonde, que puxaram a alavanca, né? Eu puxei. E aí a maioria das respostas, ela está sempre convencionada à situação de que salvei muitas pessoas, então matei uma, mas para salvar várias. É uma questão moral. Ok? Empurrei o George para salvar outras pessoas. Eu não empurrei o George para salvar aquelas pessoas. Tem ligação em tudo que nós estamos falando. A questão da afetividade que nós falamos, que é o que hoje a gente consegue, por exemplo, no direito das famílias brasileiro, valorar como princípio o valor jurídico, né? Ele está no George. Porque aqueles que não empurraram o George, olha só que interessante. Eu respondi, e a maioria das respostas são assim, a maioria responde o seguinte: puxei a alavanca, salvei 5, 6 pessoas, matei uma, mas salvei um número maior de pessoas, tá? Mas, quando é para empurrar o George, não consegui. E aí a culpa não foi minha, porque o trem estava desgovernado e aí matou 5 pessoas, eu não podia fazer nada, eu não ia empurrar o George. Olha só que interessante, você conheceu o George por 5 minutos, no caminho de uma estação até a outra. Só que na brincadeira que a gente faz, eu te trouxe elementos que demonstram que você teve uma relação afetiva com o George. Olha aí, nasceu afeto, olha o afeto aqui, ó, tão importante no nosso direito atual. Não empurrei o George, tá? Poxa, eu fiz amizade com o George, ele era um cara legal, né? Não vou conseguir, não consigo. Tá vendo? O afeto se tornou importante. Agora, independente do afeto causado com a situação do George, independente disso, não tem historinha nenhuma. Eu simplesmente faço a pergunta: eu quero saber agora, nessa mesma situação, no mesmo desenho, você está de novo na alavanca, e eu só alterei. Tirei o trabalhador e coloquei esse neném. Olha a cara dele de assustado. Esse neném está no trilho. A todos aqueles que puxaram a alavanca, tá, para que morresse um trabalhador ao invés de 5, você salvou 4 vidas, se nesse momento puxava ou não a alavanca. Olha só a cara do neném, tadinho. Em geral, nós temos uma natural afetividade por crianças. É humano, né? Isso, não só humano, né? De todos os animais. Mas é uma questão aqui bastante natural. E essa situação já afetiva, mesmo que eu não tenha criado uma relação, ela já existe. E muitos agora falam: eu puxei quando era um trabalhador e trabalhador. Nem uma criança, não. Uma criança, não dá para puxar. Não dá para puxar essa. Não vou matar uma criança. Olha só.
né? Este nosso princípio some. Esse princípio dessas pessoas some nas demandas que envolvem crianças e adolescentes. Se esquecem que tem uma criança no trilho, eu vou puxar o trilho para que lado? E se esquecem que é uma criança que está ali. Olha, e muitas vezes isso na prática acontece, e nós temos que ter esse cuidado diuturnamente. Nós temos que ter esse cuidado. Na prévia avaliação de provas, na prévia conversa, na prévia tentativa de uma mediação, de uma conciliação. Nós precisamos ter esse direcionamento. É óbvio e reitero, muitas das vezes a litigiosidade é necessária e é o melhor instrumento. Não contesto, tá? Mas essa preocupação sobre este conceito, que muitas das vezes tem uma interferência enorme, enorme. E nós temos, infelizmente, visto sempre situações nesse sentido, que corroboram com esse sentido. Primeiro de tudo, aqui trazendo, esse slide é antigo, é bem antigo, mas depois disso nós tivemos várias transformações. Nós temos que lembrar que nós somos membros de uma sociedade que passaram por todas essas transformações em questões de 20 anos, 30 anos, 40 anos, extremamente novos quando falamos de história do direito, não é? Então, em 77, nós falávamos de uma questão de divórcio. Ali, em 1977, ontem, nós tínhamos o quê? Ontem nós tínhamos uma situação em que eu quero me separar, eu quero me divorciar. Posso? Não. E se isso acontecesse, nossa senhora, eu ia ter que conviver com um peso absurdamente grande para o resto da vida nessa sociedade. Um julgamento enorme, onde nós tínhamos questões machistas que ainda perduram, sim, mas muito piores, né? Uma desigualdade enorme. E nós viemos evoluindo. Ah, mas tem muito ainda para evoluir. Ok, temos, em diversas áreas, mas nós já evoluímos muito. Então, depois disso, nós tivemos uma emenda constitucional que veio me dar a permissão do divórcio, que hoje, inclusive, falamos no divórcio digital, no divórcio concedido em caráter liminar, não é isso? E diversas outras situações. Nós tivemos ECA, nós tivemos diversas alterações. Hoje nós falamos sobre a questão do poliamor, da possibilidade ou não do poliamor, reconhecimento de concubinato na questão patrimonial, né? Na questão sucessória. Quantas e quantas evoluções, identificação sobre os gêneros, a diferenciação, o respeito sobre a sua própria identificação ao gênero, alteração de gênero, alteração de nome, tantas coisas, né? Nós estamos no meio disso. Então vamos supor que eu acho que não, olha, eu acho que de jeito nenhum. E agora eu falo do profissional advogado, hein? Especificamente, tá? Primeiro, o filtro. Eu não concordo com o divórcio. Eu acho que as pessoas que se casam têm que ficar casadas pro resto da vida. É uma questão moral. Olha aqui, ó, o problema. Uma questão moral. Eu acho que... Então, tá bom. Como é que eu vou brigar por um divórcio direto, um divórcio concedido por liminar? E aí? Digital? E aí? Como que eu vou conseguir? Né? Se eu não tenho como trabalhar essa minha questão moral, a minha questão moral, eu não posso lutar por isso, porque eu não estarei lutando de verdade. Eu estarei acreditando naquela demanda. Ok? Então, nossa moral não pode estar contaminada, mas ela está porque nós somos humanos. Nós vivemos do dia a dia, do contexto do dia a dia, nos transformamos hora a hora. Né? Então, está aqui o perigo de muitas das coisas que nós conversamos. Dentro dessa evolução, eu tenho uma situação muito perigosa. Porque dentro dessas questões trazidas de moral, da ética, ou seja, aquela criança que eu matei ou não matei, aquela alavanca que eu puxei ou não puxei, será que eu estou moralmente correto diante de uma sociedade? Washington, que matou o cachorrinho, está moralmente correto? Aquela família que bateu no Washington depois, ou xingou, brigou com o Washington depois, está moralmente correta? Ué, não sei.
né? Isso que vai decidir agora é uma questão ética, né? Nosso conselho de ética, para ver se aquilo foi uma interferência, foi imoral perante a nossa sociedade, se infringiu a ética, a regra, o costume dessa sociedade, esse meu grupo social, que é uma construção moral, né? A construção moral traz um princípio que é uma das coisas mais tristes e absurdas e que temos visto cada vez mais, principalmente no nosso momento de pandemia, que é a ausência de nos colocarmos no lugar do outro. É tão simples, é muito simples. Basta me colocar no lugar do outro. As pessoas não fazem normalmente isso. Isso é a base, essa é a base de uma boa construção moral da sociedade, porque eu me coloco no lugar do outro para entender, inclusive, os seus valores morais. Como aquilo é para a pessoa. Se essa família tivesse colocado, mas tem a dor do cachorro, ok, tem, o boomer morreu, virou comida na panela, meu Deus do céu, tem noção da minha dor? Ok, então Washington vai se colocar no lugar deles para, meu Deus, o que eu fiz? Para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. E essa família se colocar no lugar do Washington para, realmente, ele não fez por maldade, ele fez para ver, foi horrível, mas espera aí. Existe aqui agora um fator, olha o que nasce, um fator para a mediação. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu evito dano, evito problemas, eu evito consequências, eu evito desastres. Todos nós sabemos o quanto a litigiosidade traz de sofrimento. Não precisamos mais falar de crianças e adolescentes, vamos falar de nós adultos. Todos os que passaram por um litígio de 2, 3, 4, 5 anos, sabem a dor, a sequela e o trauma que carregam. A transformação e o sofrimento que vem junto dessas sentenças, porque ninguém ganha. Nunca, nas ações que nós estamos tratando, nessa delicadeza, as ações de família, né, ninguém ganha. Todo mundo perde, isso é fato. E essa boa mediação é exatamente conseguir que um se coloque no lugar do outro para mediar esse conflito, para amenizar o conflito e achar denominadores comuns, mostrar que todos perdem e já perderam. Vamos agora evitar que todos percam menos. E nós temos um sofrimento muito menor para todos, para toda essa evolução, né? Dentro disso, e continuando aqui o nosso slide, nesse momento, inclusive, eu trago uma questão que a advocacia de gênero é um termo que eu trago e mostro com um cuidado e uma tristeza muito grande, que infelizmente nós temos. Obviamente, não quero, embora pareça, mas eu não quero focar especificamente na advocacia. Isso serve para qualquer pessoa, né? Para as partes, como eu disse, para a magistratura, para a promotoria, para os assistentes sociais, psicólogos, para a equipe multidisciplinar, o que for, tá? Então, essa defesa de gênero, vamos chamar assim, mas aqui eu trago sobre nós, advogados, sobre a grande necessidade que nós já falamos lá no início da palestra, sobre as questões de sermos aqui os primeiros juízos dessa causa, de recebermos os nossos clientes com essa conscientização, de conseguirmos nos colocar no lugar dele, entender teus conceitos morais e demonstrá-lo com o que nós temos no judiciário, com a nossa jurisprudência, com as suas proteções, inclusive a vulnerabilidade, o que aqui temos como denominadores comuns, ou como luz para esse caminho, ou o melhor caminho, e etc. E muitas das vezes conseguir acalmá-los ao invés de incitá-los. Esse é um grande ganho. Porém, dentro disso, e aí eu quero trazer a referência a um documentário razoavelmente novo que nós temos na internet, para finalizar, que é o Dilemas das Redes, alguma coisa assim, né? Acho que é isso, Dilema das Redes, que é um documentário que trata sobre uma problemática nas nossas redes sociais atuais. Tá? Tanto para nós, quanto para as crianças, adolescentes, todos aqueles que utilizam, todos aqueles que são chamados de usuários. Ok? Essa questão é uma situação, é um documentário que vale muito a pena assistir, e aí eu quero puxar um pouco
da tratativa desse documentário para nosso direito das famílias e associações, para a nossa delicadeza nesses direitos. Vejamos a seguinte situação. Demonstrado ali que há uma inteligência artificial já muito evoluída por detrás dessas redes sociais e pela sua movimentação e pela sua manipulação. E nós, usuários dessas redes, somos já completamente manipulados, né? Então, aquilo que me faz clicar para abrir aquela rede social, o que eu investigo, o que eu não investigo, o que eu clico, o que eu não clico, a força do que eu pressionei a tela, eu não estou entrando na rede social, então vem aqui um avisozinho específico que, então, a inteligência artificial identifica que isso eu vou entrar naquela rede, e quanto mais tempo eu ficar naquela rede, mais monetizado para aquela específica empresa, né? Então, tem toda aqui uma rede por trás dessa situação me manipulando para que eu atinja ali uma certa quantidade de tempo e dê um pouco do meu tempo, ou muito do meu tempo, naquele telefone, naquele computador, nas redes sociais, e etc, etc, etc. Maravilha. Há uma interferência tão grande ali, e aí é um dos casos, por exemplo, que é relatado. Recentemente nós tivemos aí uma suposição de que a Terra era plana, uma teoria de que a Terra era plana, que inclusive viralizou, muitas pessoas começaram a questionar e acreditar sobre isso, e olha só que interessante, não foi um ser humano que criou. Essas inteligências artificiais, por detrás desses mecanismos que nos manipulam, nos ouvem e sabem tudo o que fazemos e nos vigiam 24 horas por dia, acabaram criando sozinhos essa tese que estava influenciando muitas pessoas. Né? Dentro disso, e agora eu puxo para a gente, diante de todo esse cuidado, que é enorme, porque isso é muito, muito superficial, nós poderíamos aprofundar por dias sobre esses assuntos todos que estamos trazendo aqui, nessa temática de delicadezas, de ética, em todas as áreas, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, e por aí vai, e aí do direito, das ferramentas, dos mecanismos, da equipe multidisciplinar e etc. Tá? Dentro disso tudo, e já com todo esse cuidado, o quanto eu tenho que me trabalhar para não ser influenciado, para não ser manipulado, para que a minha moral não esteja em jogo, para os meus julgamentos não estarem em jogo, para eu conseguir enxergar realmente aquela criança, aquele adolescente, tá? O número é muito grande. Nas varas cíveis, a média, mais ou menos, é de 40% de demandas na totalidade da área civil que versam sobre os problemas que estamos trazendo aqui. Nas áreas especializadas de família e sucessões, 70% a 80% estão trazendo questões sobre alienação parental, abuso psicológico, abandono infantil, sobre todo esse sofrimento que nós estamos falando. Então, é muito grande, o número é muito grande. O prejuízo é muito grande e irreversível. Tá? Dentro dessa situação, olha só o que acontece, e todos já observaram com certeza isso nas redes, tá? Posturas de advogados, e agora eu trago especificamente de advogados, porque a parte, ela vai aprender com o exemplo deste advogado. As crianças e adolescentes estão aprendendo com a desses pais. Não adianta eu, advogado, dar um sermão no cliente sobre a postura que ele tem que ter. Então, um dos genitores está querendo proibir esse regime de convivência porque está com pensão atrasada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, vamos proibir essa convivência porque já que é um prejuízo para essa criança, para esse adolescente. Então, eu, quanto advogado dessa parte, tenho que ter clareza de demonstrar que aquele não é o melhor caminho, que já há um prejuízo, que nós temos que reparar aquele prejuízo material, mas não é trazendo um outro prejuízo, agora, um prejuízo emocional, afetivo, psicológico, que vai reparar o material, só vai piorar. Passa de ter de 1 a 2 prejuízos para aquela mesma criança e aquele adolescente. E aí a questão do exemplo, de ensinarmos com o exemplo. Como é que eu, advogado, que trago tudo isso, que demonstro tudo isso, que ensino tudo isso, posto uma situação dessa na internet? Todos os posts que eu vou demonstrar aqui vieram de redes sociais, tem obviamente os nomes ocultados, tá? Mas
vieram de advogados. E a maioria desses advogados, sejam o advogado ou a advogada, acabam se colocando nas redes sociais, a maioria, militando em favor de um gênero. Então, eu, advogado, militando em favor das mulheres. Eu, homem, militando em favor dos homens. Tá? Ou vice-versa. Eu, homem, militando em favor das mulheres e vice-versa. Quando nós fazemos isso, nós estamos polarizando. Olha o risco. Eu passo a polarizar. Toda mãe é alienadora. É o mal do século. Nenhum pai paga pensão. É o mal do século. Peraí, é sério? Quantas mães acabam pagando por esse estigma criado? Quantos? Muitos, muitas, muitos e muitas. Quantos pais acabam pagando por isso? Por um preconceito nessa sociedade, né? Então quer dizer que a mãe falou qualquer coisa, já é alienação parental. Quer dizer que o pai falou qualquer coisa, já é um abuso, ou é abandono material, abandono... Espera, não é assim. Quando nós polarizamos as situações que estão no meio do caminho, elas sofrem, se perdem. Isso se perde. Né? Porque eu não consigo identificar quando é verdade ou quando é mentira, porque está polarizado e porque isso vira uma grande guerra. Eu começo a trabalhar preconceito contra preconceito. Já que tem esse preconceito, então eu tenho esse preconceito também. Polarizou e isso só vai piorar. Calma, eu não estou mais me colocando no lugar do outro. Né? Eu estou criando, incitando muitas vezes problemas maiores lá para frente. Essas rotulações são perigosíssimas. Então, por trás de uma mãe guerreira há um pai alienado. Nem todos os casos. Há casos que sim? Há casos que sim. Mas nem todos. E não podemos fazer isso. Porque aqueles que acham que pode ser ou não pode ser isso, através do exemplo, e do meu exemplo radical, né? De novo, estou olhando as partes, o pai e a mãe. Tá ali naquela mensagem. Está ali naquela mensagem. O pai e a mãe. Está aqui. Né? Esquecemos, vira uma briga que todo mundo foca para esses dois e esquece que tem mais alguém envolvido. Olha aqui. Vá cuidar da sua vida e deixe o cuidado do meu filho comigo. Isso aqui eu estou incitando o abandono afetivo. Mas há casos e casos, exatamente há casos e casos. Há casos em que realmente é uma situação que, infelizmente, é a verdade. E há tantos outros que não. E, inclusive, há tantos casos que esses que não pagam o pato por uma situação polarizada dessa. E eu, advogado, não posso trazer isso. Eu não posso advogar para o gênero. Quando eu advogo, eu vou advogar em favor de todos os homens. Eu vou advogar em favor de todos os transgêneros. Eu vou advogar... Peraí, e se esse homem ou esse transgênero está fazendo o maior absurdo do mundo com esse filho? Peraí, olha só, eu apenas incitei, apoiei e fiz junto. Eu não posso fazer isso. Mãe, obrigada por ser o melhor pai do mundo. Não tem nem necessidade de comentar, né? Ctrl+C, Ctrl+V de todo o discurso até aqui. Olha, prestem muita atenção. Eu não estou colocando aqui posts de mães ou pais chateados que foram lá e estão reclamando na internet. Eu estou dizendo de advogados que se colocam como militando em favor de um gênero e colocando isso como uma regra geral. E aí, debaixo desse post, vem vários comentários, é isso mesmo, porque pai não presta, porque a mãe não presta, porque ela não presta. Depende do que está sendo dito. Isso não pode ser feito. Cada caso é um caso. Peraí, por que não tem alguém gritando? E aí sim, vamos gritar em favor dessas crianças, desses adolescentes, né? Aí sim, que os pais parem de brigar, que os pais, ok, se a mãe fez tal coisa, ou o pai fez tal coisa, então, ok, que ele seja responsabilizado por isso, a criança protegida assim, porque toda mãe, e quantas situações, não é o próprio pai e a própria mãe, os dois em conjunto, que estão praticando o ato de alienação parental. Aí, como ele praticou, ela praticou, ninguém é responsabilizado, deixa assim, ele praticou, ela praticou, então deixa pra lá. Peraí. Ele está praticando, ela também, essa criança, esse adolescente tem que ir para um terceiro.
O dano, a alienação parental, que é o caso que nós estamos falando, está entrando no CID do ano que vem, 2021 já está no CID 11, como abuso psicológico reconhecido, como doença. Né? Então, não tem mais aqui uma discussão sobre, é a revogação da lei, não é revogação da lei, isso é real, não é real. A mesma questão do abuso sexual, todas as outras questões, é uma proteção específica. Mas tem partes que utilizam-se mal. Sim, aí é um problema da efetividade da lei. Né? Que esses que se mal utilizam dela, que trazem os testemunhos, ou a falsas acusações, que sejam muito mais responsabilizados. É a mesma coisa, na minha opinião, é absurdo se falar em revogação, falar, vamos revogar a penha, porque realmente tem mulher que se utiliza dela equivocadamente. Então, imagina, de jeito nenhum. E a proteção a todas as outras, que realmente precisam dela. Então, o problema é na efetividade dessa lei, e não nessa proteção. Tá? Enfim. Nessa continuidade, olha aqui, ó. E aí, finalizando, o homem pega o filho de 15 em 15 dias, tira uma selfie, posta e ganha o título de pai de ano. Mulher sai de 15 em 15 dias para ir a um bar com as amigas, tira uma selfie, posta e é taxada de mãe omissa bêbada que larga o filho para ir no bar. Isso aqui também, de novo, por um, não vou lembrar agora, advogada, polarizando a situação, estando a situação que, né? Esse fez isso, então vamos, ok, atrás da efetividade da lei para esta pessoa, né? E poderia ser o contrário. Não devemos rotular e polarizar. Alguns homens deveriam se fantasiar de pai nesse Halloween, já que passam o ano todo como fantasmas. É engraçado, etc. E tal, novo, né? Situação extremamente preconceituosa. Mas tem alguns ali, professor, olha, tem alguns. Eu atenderia se tivesse sido postado por uma das partes. Não por dados piada com esse tipo de situação. Porque aqui, num exemplo desse, pode ser que muitos pais estejam pagando, né, por estes erros, por uma formação moral dessa sociedade no conceito ético. Olha aí, né? Passa a ser julgado como verdade que todo homem realmente faz isso. Ou que seja o contrário, que toda mulher faz aquilo. Ou que todo casal homoafetivo é tal coisa. Ou que não. Meus preconceitos têm que ser trabalhados. Minha questão moral é problema meu. E eu tenho que aplicar a ética nesses casos e me colocar no lugar do outro. É simples, sem rotulação. Tudo advogado e advogada. Para mim, um pai vivo que não liga para o filho é a mesma coisa que um pai morto. Em vez de fazer tatuagem com o nome do filho, paga a pensão alimentícia. Mulher que incentiva o marido a não sustentar o filho do antigo casamento não vale nada igual a ele. Ela já foi parar agora até para a segunda esposa. Peraí. Né? E aqui falando mal sobre a mulher, a mesma coisa. Peraí, mas toda madrasta aos desenhos, né, da Branca de Neve adolescente, essa formação nova. E a interferência, por exemplo, dessa mãe ou desse pai, falando daquele padrasto ou da madrasta, ou trazendo conflitos e fazendo milhares de questionamentos, né? Enfim, são situações muito prejudiciais. Não pega a bala de Cosme e Damião porque diz que é o diabo, mas pega o marido da outra e diz que foi presente de Deus. Tudo isso são exemplos aqui, alguns poucos exemplos de manifestações de advogados que polarizam e se colocam nessa. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos admitir dos outros profissionais e nós, num caráter de exemplo, né, devemos dar o exemplo dessa ética e desse cuidado. Não generalizemos. As pessoas pagam muito por isso. Quem já passou, e só quem passou por um tipo de preconceito, por um tipo de rotulação, é que sabe exatamente o que eu estou falando. Se você, e a maioria já passou, se você em algum momento já passou por alguma rotulação na sua vida, não quer dizer que qualquer coisa, quando eu era criança eu usava óculos, então diziam que eu era nerd, e eu não era legal e eu era chata. Isso é uma rotulação, né? Como eu sofria com isso, porque todo mundo que olhava, nós temos vários exemplos, quaisquer exemplos mais puros, e até da nossa infância, da nossa adolescência, para remeter sobre essa rotulação e julgamento. Quer dizer que só porque eu sofri tanto tempo por causa disso, porque me achavam isso, ou porque tinham essa ideia ao meu respeito, né? Existia um estereótipo.
Quantos pais, quantas mães, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos casais, quantas famílias, né? Quantos idosos, quantos não passam por um pré-julgamento, tendo que comprovar exaustivamente que ele não faz parte desse quadro rotulado, desse quadro estereotipado. Né? Então, não é nada justo com essas pessoas, nada justo com a vulnerabilidade das pessoas. Nós, militantes do direito das famílias e sucessões, temos a função, e todos nós, todos os membros, todas as profissões, a obrigatoriedade, né, de militar em favor das vulnerabilidades, para as vulnerabilidades, e não incitá-las, e não piorar essa formação moral dessa sociedade, como a gente viu que cria, né? Essa contextualização moral. Tá? Então, não podemos, nós temos que trabalhar contra e evitar esses preconceitos, e, inclusive, evitar que nasçam preconceitos contra preconceitos, que isso é a polarização. Contra o machismo, então vamos fazer tal coisa. Contra o feminismo, então vamos fazer tal coisa. Contra a homofobia, vamos agir dessa forma. Não. Ok? Vamos deixar de rotular. Dentro disso, eu gosto muito de dedicar, no final aqui da nossa palestra, essa situaçãozinha, que é um filme, essa aqui, que é um filme, que é a história de um casamento, tá? É um filme bastante delicado, bastante interessante, que fala muito sobre essa delicadeza necessária, sobre a diferença da prestatividade com delicadeza, com ética, nessa temática. Nós temos que ter um cuidado muito grande. É uma área bastante diferenciada, é uma área que traz sequelas irreversíveis, como muitas das vezes falamos, e esse filme trata com muita sensibilidade, com muito bom senso, sobretudo esse olhar que estamos tendo aqui na palestra. Certo? Então fica aí a dica para que quem não assistiu, assista. Quem já assistiu, vale a pena assistir sobre essa reflexão. Todos nós, que de uma forma ou outra podemos acabar nos envolvendo nessas demandas e nesses cuidados em favor das crianças, dos adolescentes e das partes adultas desses casais, homem, mulher, independente de seus gêneros, e por aí vai, tá? Independente da relação que se ok? Nos colocarmos um na posição do outro é uma situação muito interessante. Eu sempre gosto de finalizar mencionando um amigo, um advogado muito antigo, que obviamente nunca revela o nome, de uma subseção específica que eu estava trazendo essa palestra, e ao final dela, é um senhor, já cerca de uns 80 anos, e aí veio conversar, estamos conversando, e falou, olha, eu advogo há, sei lá quantos anos, 55 anos. Ele falou isso tocado, chorando. Refletido sobre tudo isso, quantas e quantas vezes eu trouxe a minha opinião velha, tá? Sobre os conceitos novos no direito das famílias, de forma pejorativa, trazendo prejuízo a outras pessoas envolvidas nisso que eu nem imaginava. Para mim, a separação é impossível. Para mim, a relação afetiva é um absurdo. Para mim, eu venho de uma outra época, eu venho de uma outra questão. E hoje eu entendo uma outra contextualização moral. E só me colocando no lugar do outro é que eu realmente vou conseguir refletir sobre o seu direito, sobre a sua vulnerabilidade. E se eu não tenho essa capacidade, eu não devo advogar nessa causa. Porque eu não estarei advogando em direcionamento ao meu juramento que fiz quando me tornei advogado. Foi lindo, assim. Foi um momento muito importante na palestra, tinha outras pessoas, foi uma declaração aberta, assim, que me emocionou bastante e sempre trouxe. E é verdade. E acontece que não adianta distanciarmos isso. Ele fez, ou ela é assim, eu não sou. Eu sou. Eu tenho preconceitos, você também. Eu tenho pensamentos, eu tenho moral, eu tenho formação moral, eu tenho julgamento.
Então, dioturnamente, eu tenho que tomar o cuidado de me colocar no lugar do outro, saber ouvir. Deixa eu ver qual é a vulnerabilidade dessa, que eu vou tentar, advogado, proteger, demonstrar o Estado, porque não adianta eu jogar só no colo do Estado, a responsabilidade do Estado, coitado do Estado e do Judiciário. Eu também faço parte disso. Não preciso ficar colocando a culpa. Eu tenho que começar por mim e dando exemplo. Exemplo. Muito obrigada. A Comissão do Direito de Família e Sucessões agradece a sua presença também. É muito honroso para nós, da comarca aqui de Cotia, da OAB de Cotia, ter uma pessoa do tal nível do doutor. É muito importante para nós. Eu estou muito grata em fazer parte dessa comissão também, e é isso, a subseção, a doutora Mariana, que não pôde estar presente, mas agradeço em nome dela e da subseção de Cotia. Muito obrigada. E até uma próxima.